Bom, pessoal, bom dia. 15 de janeiro, 8h19 da manhã. Vamos iniciar o nosso relatório da semana, especialmente no domingo, devido ao deslocamento que a gente fez pela região do Paraguai, Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Vamos iniciar o nosso relatório com soja por aqui, que eu acho que é o que mais está latente nesse momento pelas movimentações que aconteceram, principalmente após o último relatório do USDA, que ficou, de certa forma, pendente, né, de dar a interpretação dos números, porque eu estava realmente em deslocamento do sul para cá. Agora já está tudo certo, então vou tentar adiantar um pouquinho em relação à semana que vem. Basicamente, o que aconteceu foi que o USDA acabou concordando finalmente com os alertas que a gente vinha dando desde o início da safra americana a respeito de que não havia tanta soja assim nos Estados Unidos, né? Então, eles fecharam a safra de 2022 sem divulgar os números reais ou os números corretos, deixaram para fazer os ajustes em 2023. Então, antigamente isso acontecia esporadicamente por parte deles, né? E agora parece que virou, de certa forma, uma rotina. Então é bastante importante a gente ficar bastante atento aos números que eles mandam por lá e o que está escrito nas entrelinhas. Então, basicamente, a gente caiu de 50,2 para 49,5 bushels por acre, repetindo, depois de que havia sido fechado a safra americana, o que dá 4,7 bilhões de bushels, frustrando a safra recorde que eles diziam que haveria por lá. E como vocês já sabem, ao meu ver, só existia no papel. Em relação aos estoques, eles caíram em torno de 3% em relação ao ano anterior. Para nós, o mais importante é ressaltar que temos que ficar atentos aos números e o que está escrito nas entrelinhas, né? O que se reporta por lá não necessariamente vai se refletir porque ele ignora os aspectos agronômicos como é de conhecimento de vocês. Como exemplo claro disso, agora olhando para o futuro, a Argentina ela informou uma queda de 4,9 para 4,5, ou seja, de 49 para 45 milhões de toneladas. Mas conforme eu afirmei para vocês, a gente tem menos soja ainda, para não dizer muito menos no momento. Então, nesse tour que a gente fez por lá, a gente encontrou situações bastante críticas. A gente sabe que a Argentina sempre tem dificuldades de fazer a produção deles viável, né? Todos os anos eles têm dificuldades. Agora, somadas as dificuldades políticas e as dificuldades econômicas também, né? Que influenciam, por exemplo, na quantidade de fertilizantes utilizados. Eles estão em um processo de seca bastante severa, que com certeza vai derrubar esses números não somente de 49 para 45, mas para um pouquinho menos. Eu estou estudando com alguns colegas a pontuação desse número em torno de 42 para um futuro breve. Há tempos eu não via roças tão ruins naquela região. Então, o que os especialistas não viram nesse momento é que o atraso no plantio e a seca aconteceram em momentos bastante críticos, né? O que, ao meu ver, do ponto de vista agronômico, menos analista e mais agronômico, é irreversível e os números finalmente eles vão acabar aparecendo no final. Talvez os especialistas de USDA e Conab estejam confiantes demais e aí eles tentaram organizar os números aumentando a produção do Brasil em 1 milhão de toneladas e da China em 1,9 milhões de toneladas. Então, o resumão, a safra do Paraguai, ela teve aquele problema de geada lá no início que vai refletir na produtividade e a gente não tem aspectos agronômicos para medir o que uma geada faz na produtividade, considerando que não existem geadas na soja. A Argentina com seca severa, bastante crítico a situação por lá, os números vão aparecer. No Uruguai também um reflexo de seca, apesar de serem roças um pouquinho mais relaxadas, vamos dizer assim, elas estão em início de desenvolvimento e também bastante ruins, só que não em um momento crítico. A gente não está em floração nem em vagens, então talvez a gente espere uma recuperação delas do ponto de vista agronômico. Em relação ao sul do Rio Grande do Sul, com exceção das áreas irrigadas, né, que tem safras, na minha opinião, melhores do que as do ano passado, no geral, até a região do Planalto Médio, bastante sentidas com a seca, né? Então, soja só vindo a melhorar
realmente quando observado na região do Paraná para cima, que aí sim eles têm safras realmente muito melhores do que as do ano passado, considerando que a do ano passado não é um parâmetro. Bom, isso posto, em relação aos preços em si, a gente tem fatores qualitativos muito importantes que vão fazer com que a gente avance nos preços de soja, possivelmente para os próximos meses. É importante também ressaltar que a gente não pode ignorar a existência dos grandes fundos e dos bancos que podem fazer com que a gente contrarie essas informações aqui, mas com o passar do tempo, cada vez mais as informações ficam mais claras para tomar decisão, inclusive das pessoas que não estão diretamente envolvidas no agro como um todo. Então, a gente tem essa formação de preço que ela predomina aqui, né? Com o preço mais aceito em R$ 13,79, o que nos deixa com a obrigação de criar parâmetros de proteção abaixo dessa casa. Acima disso, a gente tem a linha dos 14,50 ou 14,39, que acabou sendo respeitada pela quinta semana consecutiva. E de quebra, fez que a gente conseguisse trabalhar acima da casa dos 14,89, que não acontecia desde junho de 2022, né? Então, essa casa aqui, ela foi rompida e teve 3 fechamentos acima, apesar dela ter feito estoque aqui embaixo. A gente tem agora 3 suportes importantes aqui e mais essa trendline de alta para suportar os preços de soja para as próximas semanas. E de quebra a gente não tem notícia suficiente para que faça com que esses preços venham a trabalhar abaixo. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas o que faria que esses preços trabalhassem abaixo da casa dos 13,79? Mesmo assim, é importante a gente deixar proteções aqui na casa dos 13,79. Olhando para frente, a gente tem as nossas resistências aqui, conforme eu falei para vocês, 15,78, então eu mantenho o meu relatório. Eu acho que a gente só deve enfrentar situações de realização de preço aí por parte dos fundos e dos bancos aqui na casa dos 15,78 como um alvo a ser tocado. Então nossa previsão altista, talvez uma movimentação nesse sentido, talvez olhando pessimistamente aqui na casa dos 13,79 para depois avançar com os números para as casas superiores de preço. Olhando mais de perto, e aqui no gráfico diário, é importante a gente ressaltar que a gente tem esse gap aqui a ser fechado, né? Então talvez a gente comece a iniciar a falar dele nesse momento, mas primeiro é preciso que a gente rompa essa casa dos 15,74. Então, talvez movimentações de prejuízo nas safras da Argentina sendo maiores, aparecendo o número de soja paraguaio, que possivelmente vai ser menor por conta da geada, e mais algumas dificuldades que a gente ainda pode enfrentar daqui para o final da safra brasileira, podem fazer com que a gente tenha a possibilidade de trabalhar em casas superiores, né? Ou seguindo essa trendline de alta, até que a gente venha a chegar nesses preços. Os pontos são positivos para o soja como um todo, então não quero deixar ninguém ansioso, né, nem aguardando muito mais. Ressalto novamente a necessidade da proteção caso a gente venha chegar nessas casas inferiores, na casa dos 13,79. Bom, em relação ao milho americano, também foi uma grande surpresa a redução na produção final dos Estados Unidos em 200 milhões de bushels, em acordo com o nosso relatório, que também falava que estavam os números estranhos, só que essa jogada foi um pouquinho diferente. Então, eles acabaram aumentando o rendimento por acre, que saiu de 71 para 72, e aí depois o que eles fizeram foi reduzir o tamanho da área plantada. O ano passado eles tinham feito isso com soja, né? Ficou engraçado isso, como é que se diminui a área depois que a safra foi colhida. Acho que eles estão tirando algum curso com o pessoal da Conab por aqui. Então eles acabaram reduzindo 1,6 milhões de acres, que acabou sendo proporcional em cada estado, tiraram um pouquinho de cada um. O milho armazenado ele ficou 10 bilhões de bushels abaixo, ou seja, 7%, o que faz a gente também manter o nosso relatório do milho brasileiro
em alta, né? Nós já vamos falar deles. E o número dos estoques das fazendas acabaram ficando também em torno de 7% inferiores ao ano anterior no mesmo período. A redução da produção no Brasil e na Argentina, né, é bastante gritante, principalmente no sul, seguindo as informações de clima que a gente também já reportou para a soja. Os números de milho para a Argentina ele vai cair mais do que eles informam, de 55 para 52. O meu número ele vai ficar para baixo dos 49, possivelmente. Eu só vou chancelar isso após conversar com mais alguns colegas. No Brasil, a queda de 126 para 125 também ela pode ser menor, e eles tentaram justificar alguma coisa subindo a produção chinesa de 274 para 277, o que não é possível verificar a produção deles em loco. Em relação ao milho B3, ele está com cara que está formando uma grande formação de preço aqui, né? Se a gente observar esses contratos, com o contrato mais aceito na casa dos 87, e agora ele já abriu novamente com o gap, né? Para quem quer estudar gap, o gráfico de milho na B3 talvez seja o mais indicado, né? Ele pulou de 88 para 92 e já abriu uma possibilidade de vir fechar esse gap, né? Então, é importante que a gente tenha essa consolidação aqui que acabou sendo rompida com um gap, né? Então, aqui está o preço para quem não consegue enxergar. Ele está aqui em 92,14, apontando para baixo com a abertura da sexta-feira. A gente mantém o nosso relatório, né? Ele deve ser puxado para cima em algum momento, passando pelo 95 em algum momento, que seria essa consolidação aqui, para depois ele vir trabalhar na casa dos 104, quem sabe 109, que é bastante mais distante. Aqui a gente precisaria muito do câmbio para isso, mas para o momento a gente vai voltar aqui para fechar esse gap, para depois a gente conseguir avançar com os números de milho. Bom, em relação ao dólar, vai ser a minha missão mais complexa e mais difícil durante esse ano, né? Lembrando que não é a minha especialidade, é commodities e dólar não entra na pauta de commodities, mas as formações gráficas elas são da mesma forma para qualquer gráfico, como vocês já sabem, né? Então, eu vou manter as minhas previsões aqui da forma que a gente vem trabalhando, com grande assertividade até durante o ano de 2020, 21, 22, e que se vocês observarem aqui não é tão difícil, mas sabendo também que com as medidas econômicas que podem vir a ser adotadas, isso pode mudar drasticamente. Até que isso não ocorra, a gente vai manter as nossas informações por aqui. Outra informação importante a respeito disso, que eu já comentei nos relatórios anteriores, preciso ressaltar, é que as movimentações vão informar os destinos para o câmbio, não ao contrário, né? Então, a não ser que a gente tenha algum absurdo muito grande que faça com que esse dólar saia daqui e venha trabalhar aqui, por exemplo, ou venha trabalhar aqui, é preciso que a gente tenha informações e que o mercado concorde com essas movimentações de preço. Então, não necessariamente isso vai acontecer de forma surpresa para a gente, né? Olhando do ponto de vista básico, chovendo no molhado, a gente tem essa grande consolidação aqui que vem desde 2020. Então, o que montou um parâmetro para a gente, aonde o câmbio se comportou na casa dos 5 até a casa dos 5,80. Então, acredito que isso pode ser mantido, mesmo que hajam algumas mudanças econômicas significativas, né? Eu não vejo motivações para que isso trabalhem a patamares inferiores. Também temos essa grande formação de preços aqui, onde o preço mais aceito está na casa dos 5,30. Então, também para que isso seja movido para cá, vai ser necessário que haja grandes negociações de câmbio para que haja essa movimentação. Então, isso não ocorre de um dia para o outro, né? Talvez dê uma previsibilidade para a gente nos próximos períodos. Eu fiz um gráfico na semana passada, na sexta-feira, bastante curto, mas eu peço que tenham mais atenção nesse por enquanto. Então, novamente, né, 5,30 o preço mais aceito, consolidação entre os 5 e os 5,80. Agora, essa formação dessa trendline de alta, que me parece que é o que vai estar acontecendo aqui. Com o terceiro toque, a gente precisa de... Temos dois aqui e não temos o terceiro aqui. Então, esse ponto vai ser decisivo para a gente ver uma tomada de rumo para o câmbio, né?
talvez ele venha a tocar aqui a casa dos 5 novamente, que foi amplamente rejeitado quando aconteceu aqui nesse momento, mas em 2 ou 3 oportunidades ele trabalhou abaixo da casa dos 5, um lá em 2020, ou no início de 2021, e nesse grande período que deixou todo mundo assustado, né? Aqui, antes do mês de junho de 2022. Então, o futuro a Deus pertence, vamos continuar fazendo as visões mais curtas aqui, semanais, para tentar ganhar pontos em relação a isso. Os suportes continuam os mesmos, são as linhas azuis, né? Então a gente tem 5021 aqui, depois 4823, e não é a previsão, mas nós temos 461 aqui embaixo, 4256 lá embaixo, que também não está na nossa previsão. É preciso que ele faça movimentações mais fortes para tomar esse tipo de destino. Então, o natural para mim olhar aqui nesse momento, em relação também às forças que o mercado vem nos proporcionando, seriam movimentações nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui, mantendo essa consolidação na casa dos 5,02. Essa é a nossa previsão para o câmbio para as próximas semanas. Bom, em relação ao arroz, gostaria de agradecer a receptividade do pessoal lá do Sul, né? O dia que foi dedicado basicamente para andar comigo, para olhar as roças da Canoa Mirim por lá. Então, meu agradecimento ao pessoal do Sul pelo carinho e pela atenção, né? Em relação aos preços, eu fico feliz por ter cantado essa pedra aqui nos 18,59, onde a gente teria um preço entre os maiores dos últimos 10 anos, né? Então a gente foi assertivo nesse ponto e aguardamos que a gente tenha novas movimentações importantes. A respeito do tour que a gente fez nas regiões da Argentina, Uruguai, Paraguai e Rio Grande do Sul, tem algumas considerações a serem feitas. Primeiro que as notícias sobre o impacto no soja e no milho estão sendo bastante relatadas, mas eu vi pouca informação a respeito do impacto disso na produção de arroz. A Argentina tem 90% da sua safra entre os rios correntes ali, né, que é aquela região que a gente passou, que está no coração da área de seca que a gente vem enfrentando por lá. Então o impacto vai ser também severo nas produções de arroz, mesmo ela sendo irrigada. Do ponto de vista qualitativo, alguns colegas que a gente conversou por lá estão prevendo uma queda até 40% de produção a menos. Eu acho que é um número muito alarmista e não muito confiável, mas em relação à seca, bastante importante a gente também considerar. Em relação ao Rio Grande do Sul, a produção está 75% no Rio Grande do Sul, né? E a Conab está comentando a respeito de uma redução em torno de 10%, que seria a menor de todos os tempos nos rendimentos que já vinham aumentando nas safras anteriores. O terceiro ponto é a questão da comida grátis para todo mundo, que vem sido priorizado pelos governos vermelhos, né? Então talvez isso possa ser um impeditivo para que o arroz venha avançar patamares de preços maiores, se o governo entender que o arroz, por base da alimentação, pode sofrer algum tipo de controle de preços por parte do governo de forma artificial. Em relação ao arroz, o que eu vi mais importante em relação ao Paraguai, e agora culminou com uma proibição do governo paraguaio na retirada da água para irrigação, que pode ter um impacto severo em relação à produtividade por lá. A gente sabe que as coisas no Paraguai acontecem de forma distinta, né? Não necessariamente isso vai acontecer, mas foi uma determinação do governo, desconsiderando a fase do arroz, né, que está 100% nas áreas de seca por lá. No Uruguai, 100% está na área de seca também, onde experimentou um dezembro muito seco, o maior dos 43 anos. Então a nossa visão para o arroz para esse ano é que a gente tem avanços, né? Possivelmente a gente tenha movimentações que vão de encontro à casa dos 15,90, talvez, com pessimismo na casa dos 14,66, mas bem provavelmente, olhando do ponto de vista qualitativo, a gente possa ter um avanço dos preços até acima da casa dos 18,59, com exceção a alguma ação política por parte dos governos. Para finalizar, em relação ao algodão, ele continua respeitando fortemente as nossas previsões, né? Por sorte a gente conseguiu acertar e por ruim a gente não conseguiu avançar com os preços que não deixam a casa dos 90. Ele tem
4 toques aqui nas casas superiores e não consegue avançar. Sempre que ele encontra essa fase, a gente vê a entrada forte de vendedores. Por sorte, a gente também não viu nada muito além dos 80, o que deixa um preço abaixo da linha de custo, mas também com a possibilidade de que em algum momento ele vá assumir uma posição de alta. Talvez dê para desenhar uma trendline de alta aqui, que ainda é prematuro porque elas são muito curtas, né? A gente está no gráfico semanal aqui, então 3 semanas consecutivas. Talvez se a gente venha a respeitar essa linha dos 82 agora, a gente vai finalmente conseguir avançar acima da casa dos 90,19, talvez ainda dentro do mês de janeiro. Tá bom? Uma boa semana a todos, excepcionalmente gravando no domingo. Eu vou ter outros deslocamentos durante essa semana. De qualquer forma, eu deixo bons negócios e assim que tiver alguma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.